Jornada nas Estrelas, o SS Sojourner, o Jardim da Memória Sensorial. O silêncio que se seguiu ao cânion do Eterno. Agora era de um tipo diferente. Não era a ausência de som, mas a presença de um entendimento recém-forjado. A aliança com os Klingons, ainda que frágil, agora tinha o peso de uma dívida de honra. Um conceito que até o Capitão Kailen podia respeitar em seus termos lógicos. Mas no espaço profundo, a paz é uma mercadoria efêmera. O próximo eco da Sinfonia Iconiana os levou a um sistema estelar, onde uma única esfera de verde vibrante e azul profundo girava em serena majestade. Foi batizado de Arboria, e desde o primeiro momento, seus sensores pintaram um quadro de vitalidade quase agressiva. Leituras de biosfera são avassaladoras, anunciou a doutora Zara, seus dedos dançando sobre o console científico com uma energia febril. Complexidade biológica, além de qualquer coisa já catalogada. E a assinatura de energia iconiana não está em estruturas, capitão. Está em toda parte, entrelaçada com o próprio DNA do planeta. Ela ergueu os olhos, seu rosto andoriano iluminado por um temor reverente. É como se o planeta inteiro fosse uma biblioteca viva, não de dados, mas de experiência. Kailen observou o mundo no visualizador, sua expressão inscrutável. Uma biblioteca orgânica. Explique, doutora. Os padrões de energia, ela continuou, sua voz baixa e cheia de maravilha. Eles se assemelham a sinapses. As florestas, os oceanos, eles não são apenas ecossistemas. São redes neurais, e elas estão emitindo uma miríade de sinais de baixa frequência, cheiros, texturas, sabores. São memórias sensoriais, capitão, puras e não filtradas. A ideia era ao mesmo tempo fascinante e perigosa. Enquanto a Sojourner estabelecia uma órbita estável, a IKS Bortas, agora com seus escudos remendados e seu orgulho um pouco amassado, assumiu uma posição de guarda a uma distância segura. A mensagem do Capitão Kamtar foi curta e direta. Nós vigiamos. Encontrem seu conhecimento, Vulcano, mas não demorem. A equipe de desembarque era composta por Lara, Zara e uma pequena equipe de segurança. Kailen os autorizou, vendo o valor lógico na coleta de dados de primeira mão. O transporte para a superfície foi uma experiência em si mesma. O ar que os envolveu era espesso, quente e pesado, com uma cacofonia de aromas alienígenas. O perfume adocicado de flores gigantes, o musque úmido do solo e uma pitada picante de algo metálico. A luz do sol, filtrada pelo dossel da selva, criava um mosaico de sombras verdes e douradas. Zara, de joelhos, tocou uma folha em forma de leque que pulsava com uma luz azul suave. Incrível, ela sussurrou. E então, seu corpo estremeceu. Seus olhos se arregalaram. Eu posso sentir o sol de um mundo distante em minha pele. Posso ouvir um canto que não é deste lugar. Ela estava se conectando, sua mente científica dando lugar a uma maré de sensações impressas na própria flora. Lara sentiu um frio de apreensão. Zara, tenha cuidado. Não sabemos a que você está se abrindo. Mas a cientista estava já perdida na corrente. Não é perigoso, Lara. É belo. São as memórias dos iconianos. Eles não escreveram sua história. Eles a plantaram. Cada sensação, cada emoção está armazenada aqui. Ela se levantou, seus passos trôpegos, seguindo um impulso interno. Há uma clareira, uma memória forte. Eu posso senti-la. Lara e a equipe de segurança seguiram Zara através da floresta pulsante. A cada passo, Lara sentia ecos de sentimentos alienígenas, uma pontada de descoberta, um calafrio de solidão, uma onda de alegria comunitária. Era como caminhar através dos sonhos de um deus. Enquanto isso, na órbita, o comandante Ren relatou da engenharia. Kailen, estou detectando flutuações de energia incomuns na superfície.
Focos de atividade concentrada ao redor da localização da doutora Zara. Parece... resposta. Na superfície, eles encontraram a clareira. No centro, erguia-se uma única árvore, sua casca branca como madrepérola e suas folhas prateadas sussurrando sem nenhum vento. Zara se aproximou, sua mão trêmula estendida. Aqui, ela sussurrou hipnotizada. A memória da primeira canção, o som que eles fizeram quando descobriram a vida além de seu próprio mundo. Quando seus dedos tocaram a casca, seu corpo arqueou. Um som escapou de seus lábios. Não uma palavra, mas uma nota pura e cristalina que parecia ressoar com a própria estrutura do universo. Seus olhos rolaram para trás e um sorriso de êxtase absoluto congelou em seu rosto. Ela estava cativa, não por uma força hostil, mas por uma beleza que ela não queria deixar. Zara! Lara gritou, agarrando seus ombros, tentando puxá-la para longe. Era como tentar mover uma estátua. A conexão era profunda demais. Foi então que o aviso de Ren se tornou realidade. Kailen, 3 naves de desembarque Klingon estão se aproximando da localização da equipe. Eles estão ignorando nossos avisos. A paz da floresta foi despedaçada pelo rugido dos motores Klingon. As naves, brutas e funcionais, pousaram na periferia da clareira, e guerreiros blindados, liderados pelo próprio Tenente Korv em uma armadura de batalha completa, emergiram. O capitão Kemtar os acompanhava, seu rosto uma máscara de impaciência. O que é esta fraqueza, Vulcano? Kemtar bradou, olhando para a forma catatônica de Zara. Ela encontrou o conhecimento e se ajoelhou diante dele. Nós não temos tempo para isso. Ele fez um sinal para seus guerreiros. Nós extrairemos os segredos desta biblioteca, da maneira Klingon. Korv avançou, seu disruptor em punho, em direção a uma videira que emitia um brilho âmbar suave. Esta planta emana a memória de uma grande batalha, ele declarou. Sua estratégia será nossa. Lara se interpôs entre os Klingons e a floresta. Não! Você não entende. Você não pode simplesmente tomar. Você vai destruí-la. A memória não é um dado para ser extraído. É uma experiência para ser compartilhada. Kemtar riu, um som áspero e sem humor. Experiência? Nós experimentaremos o poder iconiano quando ele estiver em nossos bancos de dados. Ele ordenou que seus homens começassem a cortar amostras. O resultado foi imediato e violento. A floresta, até então pacífica, reagiu. As videiras que Korv pretendia cortar se enroscaram em seu braço como tentáculos de aço, não para machucar, mas para mostrar. Os olhos de Korv se arregalaram de horror. Eu vejo, ele engasgou. Não é a glória da batalha, é o horror, o cheiro de carne queimada, o grito dos moribundos, a vergonha da vitória. Ele caiu de joelhos, a memória sensorial crua da guerra inundando seus sentidos, esmagando sua noção romantizada de honra. Enquanto isso, outros guerreiros que tocaram nas plantas foram subjugados por memórias igualmente avassaladoras. O amor esmagador por um companheiro perdido, o desespero silencioso da fome, a alegria pura e não filtrada do nascimento. A biblioteca não se defendia com força, mas com a verdade implacável da experiência vivida. Os Klingons, uma raça de ação e emoção direta, foram completamente dominados por essa avalanche sensorial. Na ponte, Kaelen assistia aos dados biomédicos da sua equipe e dos Klingons piorarem drasticamente. A lógica era clara. A abordagem de força era um fracasso catastrófico. A abordagem passiva de Zara a levou à catatonia. Uma nova solução era necessária. Sua mente, treinada para a pura razão, agora tinha que calcular uma variável nova, a empatia. Primeira oficial Tain. Sua voz veio pelo comunicador de Lara, calma e clara. Os Klingons estão incapacitados pela verdade. A doutora Zara está cativa pela beleza. A biblioteca responde à intenção. Você deve se conectar, mas não para receber. Você deve dar.
Lara entendeu. Ela se virou para Camtar, que estava agora imóvel, ofegante, tentando sacudir os ecos de uma dor alheia de sua mente. "Capitão!" ela gritou. "Eles sentem tudo, sua raiva, sua ganância e sua honra também. Mostre a eles, porque você quer esse conhecimento, não para o poder, mas para a sua gente, para a sua história." Camtar, lutando contra o fantasma de um luto iconiano, olhou para ela, seus olhos selvagens. Ele então olhou para Corve, que ainda tremia no chão. Com um rosnado de esforço, ele não ergueu sua arma. Em vez disso, ele bateu no peito de sua armadura, um som grave e oco. "Eu sou Camtar, da linhagem de Kales. Eu busco o conhecimento não apenas para conquistar, mas para entender. Para que meu povo possa ser mais do que apenas guerreiros, para que possamos também lembrar." Ele não tocou em nenhuma planta. Ele simplesmente projetou sua intenção, sua luta interna, em voz alta e clara. A floresta ao seu redor pareceu sussurrar. A videira que segurava Corve se soltou suavemente. A memória agonizante recuou, deixando para trás não terror, mas uma compreensão solene. Lara se virou para a árvore madrepérola. Ela colocou a mão na casca ao lado da mão imóvel de Zara. Ela não buscou as memórias dos iconianos. Em vez disso, ela se concentrou. Ela pensou em Kaylin. Ela sentiu a frustração de sua atração não correspondida, o respeito profundo por sua mente, a dor de vê-lo perder uma parte de si mesmo, a esperança teimosa de um futuro. Ela não pensou em palavras, ela sentiu a textura de suas emoções e as ofereceu à biblioteca. Era sua própria memória, sua própria verdade. A árvore brilhou com uma luz dourada e quente. A doutora Zara deu um grande suspiro, como alguém emergindo de águas profundas, e desabou nos braços de Lara, consciente e ofegante, mas livre. A onda de energia dourada se espalhou pela clareira, tocando cada guerreiro Klingon. As memórias esmagadoras se transformaram, tornando-se compreensíveis, tornando-se compartilhadas. Os Klingons se levantaram, não mais dominados, mas em silêncio, seus rostos marcados por uma reverência recém-nascida. Na órbita, Kellen observou as leituras de vida se estabilizarem. A abordagem ilógica de Lara funcionou novamente. Ele não podia processar a emoção em si, mas podia processar sua eficácia. Era um dado fascinante. Camtar se aproximou de Lara, sua postura agora diferente. "Você deu a ela uma de suas próprias memórias", ele disse, não como uma acusação, mas como uma descoberta. "É assim que uma biblioteca funciona, capitão", Lara respondeu, sustentando Zara. "Você não apenas tira, você também contribui." Camtar assentiu lentamente. Ele olhou para a floresta não mais como um saqueador, mas como um estudante. Ele ordenou a seus homens que recuassem para as naves de desembarque. A lição de arboria estava completa. O conhecimento não era uma espada para ser empunhada, mas uma semente para ser cultivada. E enquanto a Sojourner se preparava para partir, Kellen encontrou Lara na enfermaria, onde Zara se recuperava. "O relatório da doutora Zara indica que a memória que você compartilhou foi pessoal", ele disse, sua cabeça inclinada. Lara sentiu seu rosto corar. Era necessário. "Sim", Kellen concordou. "Foi eficiente." Ele fez uma pausa considerando. Sua capacidade de navegar por reinos não lógicos continua a ser um ativo vital para esta missão. Ele a deixou, mas suas palavras ecoaram em Lara de uma maneira nova. Ela não era mais apenas a oficial emocional. Ela era a ponte. E talvez, apenas talvez, essa ponte pudesse um dia alcançar a ilha distante que era o coração de Kaylin. O jardim os havia mudado, ensinando a Klingons e vulcanos que a maior força, às vezes, reside na vulnerabilidade de compartilhar quem você é.